Bem-vindo, sétimo ano, a mais uma aula em estilo EAD, mais uma aula aí virtual, a mais uma videoaula. Então, para não fugirmos do costume, procurem um local silencioso, de preferência utilizando fones de ouvido. Peguem o livro de vocês de ciências, peguem o caderno de vocês, para que vocês possam fazer anotações durante a nossa videoaula. Teve dúvida, não entendeu o que foi explicado, pausa o vídeo, volta. Vocês aí têm essa vantagem em relação às nossas videoaulas. Você pode pausar e voltar quantas vezes forem necessárias. Mas vamos dar início agora à nossa aula. Estamos vendo aí algumas imagens, né? Estamos aí vendo aí vários animais de diferentes espécies. Mas o que será que existe em comum entre esses animais? Vamos pensar aí um pouquinho. O que será que a arara tem em comum com o lobo, que tem em comum com o golfinho, que tem em comum com o morcego, que tem em comum com o gato, com a capivara? O que será que esses animais têm em comum? Será que vocês conseguiriam me responder? Acredito que sim, mas vamos lá. Todos eles vão ser classificados como seres vivos. Nós observamos que eles possuem características muito diferentes, vivem em habitats completamente diferentes, alimentação completamente diferentes, mas todos eles serão classificados como seres vivos. Na aula de hoje, a gente vai aprender por que apesar de tantas diferenças, todos eles são classificados como seres vivos. Então, assunto da aula de hoje, seres vivos, características gerais, que é o assunto compreendido aí no capítulo 5 do livro de vocês. Lembrando, sempre acompanhe as nossas aulas com a utilização do livro. Ele não vai ser algo substituível, turma. Continuem utilizando o livro de vocês, tanto em relação ao acompanhamento da aula, como em relação da resolução das atividades. Então vamos lá. Quando vemos o animal, sabemos que se trata de um ser vivo. Mas por quê? O que nos faz ter tanta certeza de que realmente aquele animal é um ser vivo? Que característica um organismo deve possuir para ser classificado dessa forma, como uma forma de vida? Essas respostas, apesar de parecerem simples, são muito mais complexas do que podemos imaginar, uma vez que determinado organismo não se encaixa em determinado quesito que se aplica à forma de vida de outro. Por exemplo, eu não conseguiria sobreviver num ambiente aquático, mas será que por conta disso eu não seria classificado aí como ser vivo? Então é algo aí a se pensar, é algo que devemos analisar e é algo que vamos aprender nesta aula. As principais características dos seres vivos são composição química, presença de células, metabolismo, capacidade de se reproduzir e evolução. Então, todas elas vão ser aí explicadas durante a nossa videoaula. Fiquem atentos. Mais uma vez lembrando, não entendeu o que foi explicado? Pausa e volta à nossa videoaula quantas vezes forem necessárias. Composição química vai ser o primeiro tópico aí explicado. Todos os organismos vivos apresentam determinados tipos de elementos químicos. São eles carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Além desses elementos, também encontramos fósforo e enxofre, só que em menor quantidade. Nomes que talvez sejam já familiares a vocês, mas que só serão estudados em uma disciplina chamada Química, que vocês vão começar a estudar a partir do ano que vem no nosso 8º ano. Mas vamos agora focar no nosso 7º. Então, mais uma vez, quais são aí os elementos que compõem o ser vivo? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, esses dois últimos em menor quantidade. Falando aí também sobre, em relação aí, complementando, aliás, algo relacionado à composição química, essas substâncias elas vão ser classificadas em dois grupos: inorgânicas, que serão água e sais minerais, e substâncias orgânicas, como carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas.
O que vai diferenciar uma substância inorgânica de uma substância orgânica é a presença do carbono, tá certo, turma? Então, nós, seres humanos, seríamos classificados de que forma? Substância orgânica ou inorgânica? Muito bem. Se temos carbono na nossa composição, nós seremos substâncias o quê? Muito bem, turma. Orgulho de vocês. Então, dando continuidade. Opa, células. Isso aí já é um assunto conhecido por vocês. As células são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos, estando presentes em todos os organismos vivos, com exceção dos vírus. Na época que a gente está vivendo, dá até medo, né, em falar nesta pequena criaturinha aí que causa tanto estrago. Mas os vírus, né, existe aí um questionamento em relação a eles. Eles são ou não são classificados como seres vivos? Vírus, turmas, são seres acelulares. Eles não são formados por células. De uma maneira simplificada, podemos dizer que as células apresentam membrana plasmática, citoplasma e material genético. Esse material genético pode estar disperso no citoplasma, que é o caso das células procariontes. Opa, esse nome aí é muito familiar às nossas aulas. Quando foi que nós tocamos nesse assunto mesmo, em sétimo ano? Muito bem, nós falamos sobre esse tipo de célula na nossa aula passada. Então, ou ser delimitado por uma membrana, no caso das células eucarióticas, né, que são aquelas células que possuem carioteca, que é aquela membrana que reveste o núcleo, e aí dessa forma o material genético fica separado do citoplasma. Os organismos formados por apenas uma célula são chamados de unicelulares, e aqueles formados por mais de uma célula são classificados multicelulares ou pluricelulares, assunto que nós já falamos na aula anterior. Temos aí dois tipos de células, turma. A célula A e a célula B. Qual delas seria a célula procariótica e qual delas seria a célula eucariótica? Muito bem. A célula A vai ser a nossa célula procariótica, porque aí é uma bactéria. E a nossa célula B vai ser uma célula eucariótica. Opa, próximo assunto aí, material genético. Todos os seres vivos apresentam material genético, o qual é responsável por transmitir as características de um ser vivo para a próxima geração, o que nós chamamos de hereditariedade, e controlar as atividades que serão realizadas pela célula. O material genético é formado por um ou dois tipos de ácidos nucleicos. Por que eles são chamados assim? Porque na sua grande maioria eles se localizam no núcleo da célula. São eles DNA e RNA. E com certeza vocês já ouviram falar em DNA, principalmente na hora de saber quem é o pai da criança. Quem é o pai da criança? Como é que a gente descobre isso? Através do teste de DNA, por conta das características hereditárias que são transmitidas. Metabolismo. Os seres vivos apresentam no interior de seu corpo reações químicas, né? O nosso corpo está constantemente aí realizando atividades, e essas atividades são chamadas de metabolismo. E aí o objetivo disso é a obtenção de energia. Para se obter energia, o nosso corpo precisa realizar metabolismo. Ao conjunto dessas reações, chamamos metabolismo. Existem reações que estão relacionadas com a síntese, com a construção de moléculas, sendo esses processos chamados de anabolismo. E existe ainda o catabolismo, que consiste na destruição de partículas para a liberação de substâncias mais simples. Só para vocês entenderem melhor, para vocês diferenciarem uma reação classificada como anabolismo ou catabolismo, é só lembrar dos anabolizantes, que não deve ser usado de forma alguma, ok, turma? Faz mal à saúde, causa sérios danos à nossa saúde. Mas só para vocês entenderem melhor a diferença entre anabolismo e catabolismo. Quando a gente fala de anabolizante, para que a pessoa toma o anabolizante? O que não é
indicado? Para o músculo crescer, né? Então, nas reações anabólicas, vai ter aí, então, uma substância mais simples sendo transformada numa substância mais complexa, né? Já o catabolismo é o inverso. Entender o anabolismo, automaticamente o catabolismo você vai saber diferenciá-lo. Anabolismo, substâncias mais simples, moléculas mais simples, serão transformadas em moléculas mais complexas. Já o catabolismo, moléculas mais complexas vão ser transformadas em substâncias mais simples, em moléculas mais simples. É só lembrar do anabolizante, que, mais uma vez dizendo, faz mal à nossa saúde. É importante salientar que os vírus não apresentam seu próprio metabolismo e, por isso, devem parasitar uma célula para que possam se reproduzir. Por conta dessa característica, turma, os vírus são classificados como parasitas intracelulares obrigatórios, justamente por eles não apresentarem metabolismo próprio. Nutrição, que é uma outra característica atribuída aos seres vivos. Os organismos vivos necessitam de energia, lembra aí, relacionado ao metabolismo, não está? E essa energia é conseguida pela nutrição, pela alimentação. Os organismos vivos podem ser divididos a partir do critério de nutrição em autotróficos e heterotróficos. Os autotróficos obtêm energia por meio de processo como a fotossíntese, e os heterotróficos obtêm energia a partir da quebra de produtos provenientes de outros seres vivos. De uma maneira simplificada, podemos dizer que os seres autotróficos são capazes de produzir seu próprio alimento, enquanto os heterotróficos não. Então, nós, seres humanos, somos classificados aí como seres heterotróficos, porque nós precisamos nos alimentar. A gente não consegue, sem a alimentação, sem a ingestão de alimentos, obter energia. A gente não consegue produzir o nosso próprio alimento. Após a nutrição, os organismos realizam reações químicas, que são chamadas de quê mesmo, hein, turma? Muito bem, de metabolismo, para que a energia seja obtida e utilizada posteriormente. O processo de produção de energia é chamado de respiração celular, que são reações que ocorrem no interior da célula. Capacidade de responder a estímulos, uma outra característica bem interessante atribuída aos seres vivos. Os seres vivos são capazes de responder a estímulos do meio ambiente. Uma propriedade conhecida como irritabilidade, né? Quando a gente ouve a palavra, a gente acha que está relacionada à irritação, o que de certa forma é uma resposta a um estímulo que está sendo feito a nós, certo? Então, capacidade de responder a estímulos é chamada de irritabilidade. Como, por exemplo, podemos citar o fechamento dos fólitos de uma planta sensitiva ao toque ou ainda a fuga de um animal diante de um perigo iminente. Então, essas plantas sensitivas, quando a gente toca nas folhas, as folhas meio que se fecham, elas fazem esse movimento aqui, Elas se fecham porque elas estão reagindo a um estímulo do meio externo. Chamamos isso de irritabilidade. Olha só que interessante. Temos aí uma planta que está dentro de uma caixa e essa caixa possui um único furo na sua parte superior. Olha a posição da planta. A planta ela vai buscar a fonte de luz. Ela vai procurar aí a origem da luz. Então, ela também está respondendo a um estímulo do ambiente. Irritabilidade também. Reprodução, também uma outra característica aí atribuída aos seres vivos. Os seres vivos são capazes de reproduzir-se, ou seja, produzir descendentes. A reprodução pode ocorrer de duas formas, turma, sexuada ou de maneira assexuada. Na forma sexuada, ocorre o envolvimento, na forma sexuada ocorre o envolvimento de gametas, na assexuada não. Vamos entender um pouquinho melhor essa diferença entre reprodução sexuada e reprodução assexuada. Olha só, a reprodução sexuada ela é mais vantajosa para as espécies do que a assexuada. Agora, por que, professor, que a assexuada é mais vantajosa que a assexuada? Olha só, enquanto a reprodução assexuada origina indivíduos geneticamente iguais,
aos seus antecessores, a reprodução sexuada produz indivíduos diferentes dos seus pais. Por exemplo, você não é exatamente igual ao seu pai ou à sua mãe, é? Embora possa representar muitas características de cada um deles, vocês vão ter suas características próprias. Nós não somos exatamente iguais aos nossos pais, porque nós seres vivos, nós seres humanos, nos reproduzimos de forma sexuada. A variabilidade genética produzida pela reprodução sexuada é sempre vantajosa, pois aumenta a chance de adaptação das espécies a possíveis modificações do ambiente. A variabilidade genética é fundamental para a evolução dos organismos, né? Por conta dessa variabilidade genética, por conta dessa mistura de material genético, os seres vivos eles conseguem evoluir, eles conseguem passar aí por um processo evolutivo. E aí, já falando em evolução, todos os seres vivos estão sujeitos aos processos evolutivos, ou seja, sofrem modificações ao longo do tempo. Um dos fatores que causam a evolução é o surgimento de mutações. E o que seriam mutações? Modificações que ocorrem na molécula do DNA, já que essa molécula ela é responsável pelas nossas características e leva ao surgimento de novas características que talvez não estivessem presentes em nossos ancestrais. Essas modificações podem ser transmitidas aos descendentes, porque nós já vimos que ocorre aí algo chamado hereditariedade. As mutações, como eu já falei no slide anterior, mas só reforçando, que são alterações que ocorrem ao acaso no material genético dos seres vivos, provocam o aparecimento de novas características. Estas novas características podem ser vantajosas para a adaptação do ser ao ambiente ou não. Esse fenômeno de sobrevivência dos seres mais aptos foi proposto por Charles Darwin. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre eles mais à frente, né? E esse processo foi chamado de seleção natural. As mutações que acabam aí facilitando a adaptação dos seres vivos às mudanças que ocorrem no meio ambiente é chamada de seleção natural. Olha só que interessante. Mais apto não significa ser mais forte. O mais apto em certos ambientes pode ser o com menor tamanho e o que consegue camuflar-se, o que tem mais filhotes, enfim, o que tem características que favorecem a vida e a reprodução no ambiente no qual ele vive. Então, não é o mais forte que sobrevive à seleção natural, é o mais apto, é aquele que tem uma capacidade maior de adaptação a mudanças externas. De acordo com Darwin, o processo de seleção natural age constantemente. A cada modificação no ambiente é possível haver indivíduos antes adaptados que não suportem as novas condições ambientais. Por exemplo, uma mudança drástica no ambiente aquático é a poluição. Desta maneira, peixes antes adaptados às condições da água só irão sobreviver se tiverem algo a mais que os permita viver no ambiente poluído. Este algo a mais pode ser a característica de suportar metais tóxicos na água, que anteriormente não lhe trazia vantagem na reprodução, mas agora traz porque ele consegue sobreviver àquela modificação, àquele novo ambiente, àquela nova condição ambiental. E aí, quando a gente fala de Darwin, o livro também de vocês vai citar Lamarck. Vamos falar um pouquinho sobre essas ideias, né? O que foi? Será que Darwin e Lamarck compartilhavam dos mesmos ideais? Vamos aí dar continuidade. Em sua teoria, Lamarck sustentou que a progressão dos organismos, ou seja, a evolução dos organismos, era guiada pelo meio ambiente. Se o meio ambiente sofre modificações, os organismos procuram adaptar-se a ele. Nesse processo de adaptação, um ou mais órgãos são mais usados do que outros. O uso ou desuso dos diferentes órgãos alterariam as características do corpo, e estas características seriam transmitidas para as próximas gerações. Dessa forma, ao longo do tempo, os organismos se modificariam, podendo dar origem a novas espécies. Segundo Lamarck, portanto, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais. A primeira delas, lei do uso ou desuso. No processo de adaptação ao meio,
O uso de determinadas partes do corpo do organismo faz com que ela se desenvolva, e o desuso acabaria fazendo com que elas atrofiassem e deixassem, e algumas delas até acabassem deixando de existir. É como, por exemplo, Lamarck, com esse pensamento de Lamarck, se eu passasse muito tempo sem utilizar o meu braço, ele iria atrofiando, 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 até deixar de ser completamente útil ao meu corpo. E aí ele acabaria deixando de existir. Um exemplo clássico da lei do uso e desuso é o crescimento do pescoço das girafas, segundo Lamarck, devido ao esforço das girafas para comer as melhores folhagens das árvores que ficavam sempre na parte mais alta. Então, nesse esforço das girafas de esticar o pescoço, segundo a lei do uso e desuso, isso acabou estimulando o crescimento do pescoço das girafas. A segunda lei seria a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Alterações no corpo do organismo provocadas pelo uso ou pelo desuso, né, acabariam aí sendo transmitidas aos seus descendentes. Olha que interessante. Vários são os exemplos de abordagem lamarxista para a evolução. Um deles se refere às aves aquáticas, que se teriam tornado pernaltas devido ao esforço que faziam para esticar as pernas e assim evitar molhar as pernas durante a locomoção na água. A cada geração, esse esforço produziria aves com pernas mais altas, que transmitiam essas características às gerações seguintes. Após várias gerações, teriam sido originado as atuais aves pernaltas. Então, essa questão vamos entender aqui um pouquinho. É como se uma lei fosse consequência da outra. Enquanto a lei do uso e desuso afirmava que quanto mais a gente utiliza determinada parte do corpo, mais ela se desenvolve, Lamarck também já dizia que, por conta desse esforço, dessa utilização ou não utilização ser constante dentro da espécie, isso consequentemente acabaria sendo transmitido para os descendentes. Esse pensamento aí ficou conhecido como que lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Na época, as ideias de Lamarck acabaram sendo rejeitadas, não porque falava na herança de características adquiridas, mas por falar em evolução, que até aquela época não se sabia nada sobre herança genética. E acreditava-se que as espécies eram imutáveis, que era aquela ideia do fixismo. Não havia evolução de espécie. Da mesma forma que as espécies foram criadas por uma força mística, por um ser superior, né, por Deus, por exemplo, elas permanecem até hoje, né? Então, por conta de Lamarck ter trabalhado essa ideia, ter abordado essa temática de herança genética, as ideias dele, na época dele, acabaram não sendo aceitas. Somente muito tempo mais tarde, os cientistas puderam contestar a herança dos caracteres adquiridos. Uma pessoa que pratica atividade física terá a musculatura mais desenvolvida, claro, né? Porque está utilizando muito o músculo. Mas essa condição não é transmitida aos seus descendentes. Mesmo estando enganado quanto às suas interpretações, Lamarck merece ser respeitado, pois foi o primeiro cientista a questionar o fixismo e defender ideias sobre a evolução. Ele introduziu também o conceito da adaptação dos organismos ao meio, muito importante para o entendimento da evolução das espécies. Então, turma, agora é hora da nossa atividade. A atividade que vocês vão responder referente ao assunto que foi abordado está na página 77 e 79. Um grande abraço, estudem, revisem e não se esqueçam que às sextas-feiras eu estarei lá no período da tarde online na nossa sala virtual do Google Classroom. Vou tirar dúvidas, vou comentar questões do nosso livro. Então, turma, até lá.